Vamos falar das alergias e intolerâncias alimentares. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Tamara Torres, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda, Tamara. Muito obrigada, Lu. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui abordando um tema tão relevante. Já queria que você começasse diferenciando para a gente a intolerância da alergia. Tem diferenças, né? Isso, tem diferença. A intolerância é a dificuldade da digestão de algum componente do alimento, por exemplo, a lactose, que é o açúcar do leite. Já nas alergias, há uma resposta imunológica, então está associada também a sintomas mais graves. São bem parecidos os sintomas? Então, no caso das intolerâncias, são mais sintomas gastrointestinais, desconforto e dor abdominal, gases, diarreia ou constipação. Já as alergias podem ocorrer esses sintomas, mas também pode ter manifestações cutâneas, como coceira, formação de placas vermelhas, e em casos mais graves, até mesmo sintomas respiratórios. Geralmente as pessoas já nascem com intolerância ou alergia? Tem quem nasce e tem quem desenvolva ao longo da vida, né? Hoje está muito associado também à mudança do padrão alimentar. Hoje a gente tem um consumo muito grande de ultraprocessados, alimentos ricos em gorduras, sódio, açúcares também. E isso faz com que tenha um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal e a gente tenha sensibilidade a determinados alimentos, né? Tamara, são problemas bem comuns, né? Porque corriqueiramente você escuta alguém falando, eu sou intolerante, eu sou alérgico. Sim, é bem comum e, assim, hoje a gente tem um conhecimento maior sobre isso, né? Então, não é que antes não existia, mas hoje, por a gente ter esse conhecimento, fica mais fácil de fazer a investigação também. Vamos falar dos alimentos que causam mais esse tipo de problema. Primeiro a gente fala da intolerância, depois a gente fala da alergia. Então, em relação à intolerância, existe tanto ao glúten quanto à lactose, mas também existe a alergia ao glúten e à lactose, né? A intolerância a esses alimentos e a alergia são diferentes e desencadeiam esses sintomas, como eu falei. Mas também existe, em relação à alergia, a frutos do mar, oleaginosas como castanhas, o amendoim, frutos do mar, né? Depois de descoberto, como é que é o procedimento? Eu preciso evitar esses alimentos ou eu posso continuar consumindo para verificar, no caso da alergia, se vai aparecer de novo ou a intolerância? Como é que funciona isso? Então, no caso da intolerância, tem pessoas que conseguem consumir pequenas quantidades, né? Aí fica mais tranquilo, depende muito do grau de sensibilidade dessa pessoa. Hoje também existem enzimas, né, que ajudam na digestão da lactose, do glúten, e aí passa a deixar mais liberdade, né, em relação à alimentação. Só que essas enzimas, elas têm que ser feito uso com orientação do profissional e é válido apenas para caso de intolerâncias. Já no caso da alergia, tem que evitar até mesmo pequenas quantidades, porque já pode ser o suficiente para desencadear essas reações. Eu já vi casos de pessoas falando que sentiu alergia uma única vez na vida e depois voltou a comer aquele alimento e não sentiu mais. Isso pode acontecer? Pode acontecer também. Tem gente que desenvolve alergia ou às vezes já nasce e com o decorrer do tempo passa a não ter mais, né, esse problema. Isso pode acontecer tanto em relação à alergia quanto à intolerância também. Já vi também casos de pessoas que nunca tiveram alergia e de repente passaram a ter a determinado alimento. Vou falar dos frutos do mar, que são bem comuns, né? Você inclusive trouxe isso aqui pra gente, camarão. Nunca tive alergia. De repente a pessoa desenvolveu uma alergia e não consegue mais comer aquilo. Sim, é comum, até por ser uma resposta imunológica do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele está suscetível a muita coisa, ele pode variar por conta de muita coisa. Essa questão, por exemplo, que eu falei, do alto consumo de alimentos, né, ultraprocessados, com conservantes, que vai ter uma alteração na nossa microbiota, já causa uma maior sensibilidade. Então, pode ser desencadeado, sim, ao longo da vida. Vamos falar de tratamento. Como é que funciona a questão do tratamento para intolerância? A alergia é evitar de comer mesmo, Evitar né? de comer, não tem jeito. Mas aí, no caso da intolerância, até mesmo da alergia, né? Por isso é importante o acompanhamento com o profissional para ver substituições para esses alimentos. Até para não ter problema de deficiência, né? Principalmente em relação ali ao leite, derivados. Então, com o acompanhamento, você vai encontrar substituições adequadas. E hoje no mercado está ainda mais fácil, porque a gente tem, por exemplo, opção do leite vegetal. A gente encontra produtos que normalmente a gente só encontrava com glúten ou lactose, mas a gente encontra hoje já versões sem o glúten e sem a lactose.
No caso do ovo, por exemplo, não tem jeito, vai ter que buscar uma outra fonte de proteína, né? Mas a parte boa é que até mesmo receitas, hoje a gente já encontra uma variação sem o ovo também. Você falou da questão de investigação para identificar o que a pessoa tem, né? Se é intolerância, se é alergia. Existem exames que a pessoa pode fazer para identificar ou ela tem que ver mesmo no passar do dia consumindo aqueles alimentos? Existem alguns exames, vai depender muito de qual a intolerância ou a alergia, né? Mas existem exames laboratoriais, testes cutâneos no caso de alergias e no caso de intolerância também é importante a observação do corpo, né? Como que ele vai reagir diante aquele alimento. Eu já ouvi falar também que a pessoa tem alergia à proteína. Isso existe? Isso existe. Aí já é diferente da intolerância à lactose, né? Porque no caso da intolerância à lactose, existem alimentos sem lactose, né? Mas para quem tem alergia à proteína do leite da vaca, esses alimentos já não servem. Aí tem que recorrer realmente a leites vegetais, né? E produtos que tenham esse tipo de leite na composição, não mais o leite da vaca. Queria que você aproveitasse esse momento, deixasse dicas para quem acompanha a nossa programação para se alimentar bem e para quem tem esse tipo de intolerância ou alergia também se alimentar bem de qualquer forma. Então, primeiro que é muito importante, não fazer o autodiagnóstico, porque hoje é muito comum que a pessoa tem um episódio isolado, às vezes de diarreia com algum alimento, né, gases, de uma distensão abdominal, e já acredita que tem uma intolerância ou uma alergia, né, e aí já faz a exclusão desses alimentos. Então, às vezes pode até levar a uma deficiência nutricional. Então, procure um profissional que ele vai fazer essa investigação, vai orientar para que a pessoa tenha uma alimentação prazerosa e nutritiva mesmo com essas alimentações ou essas limitações. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui.